Colmeiapodcast.com.br apresenta Verifica, o podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que escolhe ouvir o Verifica. Seja bem-vindo a mais um episódio desta primeira temporada do nosso podcast sobre verificação e desmentidos de boatos que circulam nas redes sociais. Eu sou Natália Leal, sou diretora de conteúdo da agência Lupa e aqui comigo, como sempre, está o Gilberto Scofield Júnior, já me dando um tchauzinho aqui, nosso diretor de negócios e estratégias. Uá. Vamos lá, Gil, tudo bem? Fala, guria, tudo bem? Tudo bem. E olha, um olá aí pra você que ouve e verifica, visita o site e nos acompanha nas redes sociais da Lupa, tá? A Lupa, você sabe, é a primeira agência de checagem de fatos do Brasil. E vem cá, guria, protestos têm virado aí um objeto recorrente de desinformação, certo? Pois é, sempre tem virado não, né? Já são há muito tempo, seja aqui no Brasil, seja lá fora, tem muita informação falsa envolvendo manifestações de todos os tipos. Né? É, Vero. O programa de hoje esclarece essa nova onda de boatos e ela envolve, por exemplo, imagens falsas do Festival Lula Livre no Recife e de supostos protestos contra o Supremo Tribunal Federal. E a gente não fica só aqui no Brasil, né? Tem ainda um protesto associado às recentes manifestações na Colômbia, mas que na verdade aconteceu lá na Venezuela. É aquele truque que a gente já conhece, que infelizmente é bastante comum de se mudar aí o contexto de uma imagem em nome de um certo discurso, né? Pois é, truque manjado, né? E por falar em imagem, a gente também explica por que é uma fraude o vídeo do ônibus londrino com dizeres referentes ao ex-presidente Lula. É cada uma que aparece, né? É quase inacreditável. Bom, a gente não fica só nisso, né? Ainda tem mais, como sempre aqui no Verifica. A Cristina Tardáguila conversa com a gente direto dos Estados Unidos e traz aí um olhar internacional sobre o que está acontecendo no mundo da checagem de fatos para além do nosso país. A Cris é fundadora da Lupa, atual diretora adjunta da International Fact Checking Network, a IFCN, que você também já sabe, é a rede que reúne as plataformas de checagem em todo o mundo. Hoje, a Cris vai contar pra gente como está o cenário da desinformação sobre a crise lá no Irã, tão distante da nossa realidade, mas sempre importante a gente também olhar pra fora, né? É assim, até porque a desinformação globalizou, né? Exatamente. Então, assim, há pontos em comum, digamos assim. E no nosso quadro sobre mitos e verdades relacionados à saúde, a repórter, ela, a máquina, o mito, Natália Afonso, passa limpo uma história bizarra que circula nas redes sociais e que diz respeito a um bolo recheado com pílulas que causariam paralisia. É um absurdo. Maravilha, Gil. Esses são os destaques, então, do nosso podcast, feito sempre com muito carinho para você não cair na teia da desinformação. Fica com a gente, não dá o pause, não troca de podcast. O Verifica tá só começando. Bom, antes da gente começar, então, a esclarecer aqui os nossos boatos, eu convido você que escuta o Verifica, que está nos acompanhando aí, para entrar no nosso site e acompanhar a agência Lupa lá nas redes sociais. A Lupa tá no Facebook, no Twitter, no Instagram, tudo que a gente publica no nosso site, no www.lupa.news. Ah, ela falou! Vai para as nossas timelines aí nas redes sociais, então você pode acompanhar lá, receber notificação e não vai ter desculpa para compartilhar informação falsa. Bom, Gil, vários dos nossos esclarecimentos envolvem protestos aqui e noutros cantos do mundo, é isso? Pois é, guria, as manifestações têm virado aí uma arma de desinformação. Aliás, eu queria dizer aqui que manifestação somente não, né? Até tumulto na comemoração do Flamengo é razão para fazer circular conteúdo suspeito, né? Tô falando isso porque eu mesmo recebi no fim de semana as explicações me pareceram as mais absurdas sobre os confrontos entre os policiais e os torcedores do Flamengo no Rio, por exemplo. Eu acho que tem a ver aí com o fato de que talvez tenha tido ali uma pequena discussão
se o Flamengo é campeão de tudo ou não é. Fica aí essa dúvida, tá? Tá circulando aí. Disse a gaúcha. Tá circulando entre os meus amigos, tá? Que o Flamengo é campeão de tudo. A tua bolha. Não é. Só vai ser campeão de tudo quando tiver Recopa. Aí a gente volta a conversar sobre isso. Ai, gente, o que é uma dor de cotovelo? Viu que dor de cotovelo também é motivador de desinformação. Não é verdade, tá? Porque eu tenho um time em cada porto. E no Rio de Janeiro é o Flamengo. Eu estou satisfeita com o que aconteceu, mas a verdade tem que ser colocada da maneira correta, tá? Vamos lá, vamos esclarecer então esses... Só queria dizer mais uma coisa, que a gente tá falando aqui de protestos e manifestações, né, brincadeiras à parte, mas qualquer momento em que a gente tem muita gente junta e que pode acontecer algum tipo de confusão, é sempre um prato cheio, né? Pra esse tipo de coisa. Bloco de carnaval, por exemplo, né? Bloco de carnaval, mais de 1 milhão de qualquer pessoas. festa, qualquer coisa desse tipo, assim, né? A gente sempre tem... É verdade. Pode surgir alguma confusão e isso acaba gerando também muita desinformação, muita informação equivocada, né? Com certeza. Vamos lá, vamos voltar então... brincadeiras à parte, né? Vamos lá, vamos esclarecer. Vamos esclarecer e parar de fazer confusão. Bom, me conta, Gil, como é que a gente chega hoje, sobre o que a gente vai falar? Bom, circulam nas redes sociais 2 imagens atribuídas ao Festival Lula Livre, que reuniu no Recife artistas e políticos em apoio ao ex-presidente. Lula, como a gente sabe, deixou a carceragem da Polícia Federal em Curitiba no dia 7 de novembro, depois de ficar preso por 580 dias. Pois é, só que essas imagens não são do Festival Lula Livre. Não tem nada a ver com essa manifestação recente, tá? Uma delas até foi feita no Recife. Ela é uma imagem registrada pelo fotógrafo Ricardo Stuckert, que já acompanha o Lula aí há muito tempo, né? E que durante a eleição, a campanha eleitoral, também acompanhou o candidato petista, né? Isso, o ex-ministro Fernando Haddad. Super fotógrafo. E essa imagem específica aí do Stuckert, ela é de uma manifestação, de um ato de apoio ao Haddad de setembro do ano passado, tá? Então, não era aí a manifestação do Festival Lula Livre, era no Recife, mas um ato, então, de apoio ao candidato petista à presidência, né, o Fernando Haddad. E a outra foto tem ainda menos a ver. Ela retrata um comício realizado há 7 anos na cidade de Maturim, na Venezuela, a favor do então presidente do país, Hugo Chávez. A fotografia aparece em um post do blog venezuelano Colarebo, de 28 de setembro de 2012. A imagem foi distribuída pela agência venezuelana de notícias e publicada no jornal Correio del Orinoco. E essa imagem também é importante a gente salientar, Gil, que ela inclusive foi manipulada digitalmente, assim, ela é associada à expressão onda vermelha. Se a gente observar a imagem bem de pertinho, dá pra ver que ela tem uma espécie de fumaça vermelha, assim, em cima. Ela foi, então, adulterada. Além de estar fora de contexto, sofreu essa manipulação aí, que não é muito difícil de perceber a olho nu, né? É bem bizarro. E volta e meia, então, essa foto aí reaparece na internet, retirada do seu contexto original, se transformando numa arma de desinformação, né? Lembrando que manipulação é um tipo de desinformação. Descontextualização também é um tipo de desinformação. E seguidamente aparecem juntas, né? Eu ia falar isso, e as duas aparecem aqui no mesmo caso. Bom, a gente sempre alerta aqui, né, que esse é um truque comum e a gente tem que ficar muito atento com relação a isso, porque é bem mais comum do que a gente imagina. Pois é. Outra fraude desse tipo envolve as fotos que mostram protestos na Avenida Paulista, como se fossem atos ocorridos há alguns domingos aí atrás, dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pois é, Nath, a equipe da Lupa analisou também essas imagens e verificou que todas elas são falsas, ou seja, pertencem a outro contexto. Uma delas, feita pelo fotógrafo Nacho Doc, imagino que seja assim que fale o nome dele, para a agência Reuters, registra um protesto contra a corrupção e contra a então presidente Dilma Rousseff no dia 15 de março de 2015. E tem ainda nessa leva uma imagem de um outro protesto, né, contra a Dilma também em 2015, mas em abril, e ela foi feita pelo fotógrafo Joel Silva, da Folha Press. Pois é, esse golpe de retirar uma imagem do contexto original para espalhar desinformação
não é uma exclusividade só daqui, brasileira, né? A gente precisa entender que isso é aplicado também em registros do cenário internacional. É o caso, por exemplo, a gente vai trazer esse caso aqui, do vídeo que exibe uma grande manifestação com pessoas cantando um hino. O registro é associado nas redes sociais aos protestos populares contra o presidente da Colômbia, Iván Duque. Só que não, né, Nath? Não mesmo. É mais uma informação falsa. O presidente Iván Duque até tem sido alvo de protestos populares, mas como a equipe da Lupa verificou, esse vídeo que tá lá no nosso site, ele retrata, na verdade, uma manifestação realizada em janeiro desse ano na Venezuela, em apoio ao então deputado Juan Guaidó, que se autoproclamou aí presidente interino do país. Então, a gente tá vendo aí várias imagens, né, que são usadas de uma forma, mas na verdade querem dizer outra, né? E é engraçado que aí se usam da tática da linguagem, né? Como tudo tá em espanhol, bora dizer que o que tá na Colômbia é na Venezuela, o que tá na Venezuela no Equador, o que tá no Equador no Peru. Isso facilita porque, enfim, muito, né? Facilita a desinformação. A gente tem várias análises sobre isso em língua espanhola, em outras plataformas aí que checam informações em espanhol, justamente ressaltando esse problema, né? O quanto é complicado fazer a checagem na América Latina e até são utilizados, às vezes, alguns conteúdos que vêm da Espanha para distorcer informação nos países aqui da América Latina, porque realmente a língua permite, né? Exato. O português já não nos dá tanto essa possibilidade, porque embora seja a mesma língua, né, o sotaque é completamente diferente, tem outras palavras tem e tudo mais. mais. Países falando português. Português como se fala no Brasil, só no Brasil, né? É isso aí. Então, até o português de Portugal, a gente tem aí alguns países da África que falam, mas é mais difícil. Só que em espanhol a gente observa muito isso. A Cris, inclusive, já escreveu alguns artigos sobre isso. A gente sempre conversa sobre isso nos eventos da IFCN, né? O quanto é fácil se espalhar a desinformação em espanhol, né? É o caso aqui desse vídeo. Então, só pra gente retomar aí tudo que a gente já falou hoje. Então, a gente falou de imagens, né, aqui no Brasil. A gente tem Festival Lula Livre, teve aí protestos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, em que a gente tem uma descontextualização das imagens. E aí, terminamos com esse vídeo, então, dessa situação que parece ser na Colômbia, mas que, na verdade, é na Venezuela. Tem mais? Pois é, e outro vídeo com uma informação falsa, também no terreno político, é o que mostra um ônibus londrino, aquele vermelhinho de 2 andares, com os dizeres Lula ladrão. E a foto do ex-presidente na área lateral do veículo reservada à propaganda. Esse vídeo circulou direto nas redes sociais. Cheiro de montagem, né? Não só cheiro, né? É montagem mesmo, tá? Como a gente imaginava, né? Essa imagem aí que tá circulando não é original, tá? A gravação original desse vídeo foi publicada no Twitter de uma escola de teatro chamada Momentum Performing Arts Academy no dia 12 de agosto desse ano. E em vez das palavras Lula ladrão e da foto, então, do ex-presidente, ela era uma propaganda aí na lateral desse ônibus que mostra uma frase aí em apologia ao teatro, né? O logotipo da escola de teatro e que convida as pessoas, então, a fazerem essa atividade, né? E o trabalho foi grande, porque o som do vídeo também foi alterado digitalmente para incluir a fala contra o petista, né? Eu lembro, para você ligado no nosso podcast, que esse vídeo e as outras imagens citadas pela gente aqui no programa estão disponíveis na página da Lupa na internet, que é www.lupa.news. E tudo que a gente publica lá também vai para as nossas páginas no Facebook, no Twitter e no Instagram. Então já sabe, não deixe de acompanhar a Agência Lupa nas nossas redes sociais. Isso aí, Gil. Bom, agora que a gente já fez todos esses esclarecimentos, a gente segue falando de desinformação, mas com aquele olhar internacional sobre o mundo da checagem de fatos. Direto dos Estados Unidos, a Cristina Tardáguila comenta hoje sobre a sombra de desinformação que paira sobre o Irã, com o bloqueio da internet e também da telefonia móvel. Como é que faz checagem com a internet bloqueada? Pois é, um dilema isso, né? Muito! Imagino, mas as imagens chegam, né? Mal ou bem acabam chegando. É impressionante, né? Porque não tem internet pra fazer checagem, mas tem internet pra continuar espalhando desinformação.
O Irã tem mergulhado aí numa onda de protestos violentos, né? A gente volta de novo a manifestações, né? E a transparência dos fatos fica, logicamente, bem prejudicada com esses bloqueios impostos pelas autoridades do país. Bom, quem fala melhor disso é a Cristina, você sabe, fundadora da Lupa e diretora adjunta da IFCN, a International Fact-Checking Network, a rede que reúne as plataformas de checagem em todo o mundo. Diz aí, Chris. Oi, Nath. Oi, Gil. Hoje a gente vai falar sobre o Irã e a dificuldade que os checadores estão tendo para enviar conteúdo para lá no meio do blackout completo de internet que está rolando desde o dia 17 de novembro. Talvez os nossos ouvintes não estejam por dentro do que está rolando no Irã, então vou fazer aqui um repasse mais ou menos rápido do que está acontecendo. Bom, nas últimas semanas, o governo iraniano resolveu subir o preço dos combustíveis por lá, uma coisa que a gente já viu também aqui na América do Sul e que realmente deriva em protestos. A mesma coisa aconteceu em Teherã e em outras cidades do Irã. E aí, para sufocar os protestos, o que aconteceu? O governo iraniano resolveu desligar a internet. Simplesmente deixou a mais ou menos 5% o nível de conexão dos cidadãos que vivem no Irã com o www, a rede mundial de computadores. Claro que isso afeta o Telegram, o WhatsApp, o Facebook, o Google e todas as outras páginas de internet que você conhece. E aí, evidentemente, afeta, claro, os checadores. Bom, eu conversei nos últimos dias com o Farhad, que é o nosso principal checador iraniano dentro da IFCN. O Farhad, ele é o editor do Factnameh, uma das principais plataformas de checagem que, a partir do Canadá, verifica conteúdo que tem a ver com o Irã. Ele mora no Canadá por uma questão de segurança. Tem uma fatwa, né, declarada pelo governo iraniano contra ele, ou seja, ele está correndo risco de vida ao fazer checagens sobre o Irã. Mas vamos contar o que está acontecendo com o trabalho dele. Simplesmente, gente, ele vem publicando conteúdo, sobretudo relacionado à alta do preço dos combustíveis, mas ele não consegue entregar esse conteúdo no Irã, porque, obviamente, a internet está desligada dentro do país. Então, ele resolveu usar, vejam só, uma entrega via satélite. Existe um sistema chamado Tushé, desenvolvido por um grupo também de iranianos na Califórnia, que vem entregando material para os iranianos que estão dentro do bloqueio, mas é um sistema super complicado e difícil, que consiste mais ou menos no seguinte: o pessoal que está fora do Irã, ele faz um pacote de dados, né, que aí contém, sei lá, filmes, noticiário, programas educativos e também checagens, sobe esse pacote de dados para um satélite, e aí os iranianos que, antes do bloqueio de internet, conseguiram fazer o download do Tushé e tem um adaptador que recebe, que dialoga com esse satélite lá fora do planeta, consegue fazer o download desse material e acessar o conteúdo que vem sendo enviado de fora. Imaginem só o difícil que tem sido conseguir ler uma checagem no Irã. E, obviamente, não tem a menor possibilidade de saber o que os iranianos precisam que seja checado, ou seja, não existe nenhum diálogo entre os checadores que estão fazendo o trabalho do lado de fora das fronteiras do país com o que realmente precisa ser checado do lado de dentro. Isso aí, gente, é um exemplo clássico de como a checagem enfrenta barreiras inacreditáveis, muito mais difíceis do que a gente vive no Brasil. Nath, Gil, um beijo grande. Na próxima semana trago mais conteúdo. Até mais. Obrigada, Cris. Um abraço pra você. Todos mandamos beijos, boas energias. E vamos seguir aí vendo o que vai acontecer no Irã, né? Bora lá. Bom, tá na hora do nosso quadro, sempre muito aguardado, muito comentado, muito babado sobre os mitos e verdades na área da saúde. Toda hora a gente se depara com verdadeiras bizarrices nessa área, né? Eu acho que é o caso de hoje, especialmente, sobre um bolo recheado com pílulas que causam paralisia. Quem esclarece essa história, como de costume, é a repórter Natália Afonso. Explica pra gente, Natália. Não vou falar a máquina mito, não. Obrigada. Explica pra gente, Natália, esse bolo existe mesmo ou é pegadinha? Oi, Gil, oi, Nath. Gente, o vídeo desse bolo viralizou nas redes sociais, passou pelos Estados Unidos, pela Turquia, pelo México e agora chegou aqui no Brasil. Ele mostra uma pessoa abrindo um pacote de bolo industrializado e mostrando que o alimento vem com 2 comprimidos. E segundo a legenda, o produto chegou no Brasil e as pílulas causam paralisia. Bolo multifunção. Bolinho e comprimido. Nossa, e um bolo itinerante, né? Tá passando pelo mundo inteiro. E é verdade? Não, nenhuma dessas informações é verdadeira, Nath. O vídeo não foi feito no Brasil,
O produto não é vendido no país e também não contém nenhuma espécie de pílula. Os bolos de coco que mostram aí nas imagens são vendidos só no Iraque, por uma empresa turca. As pílulas que aparecem no vídeo, então, foram colocadas depois que o bolo estava pronto, né? Exatamente isso. O site turco de verificação de fatos, TEİT, investigou o vídeo e concluiu que as pílulas foram inseridas depois do bolo estar pronto. Se elas fossem adicionadas antes do processo de cozimento, teria derretido ou ficado deformado, o que, né, como a gente vê no vídeo, não é o caso. Claro. E também, pausando e ampliando a imagem, é possível ver pequenos furos assim no bolo. Então, a gente pode aí teorizar que teriam feito para poder colocar depois. E essa empresa turca, que é responsável pelo bolo, que só vende no Iraque, não vende no Brasil. Não vende no Brasil. Ela se posicionou, a gente sabe o que eles dizem sobre esse bolo? Bem, a plataforma de checagem americana Snopes recebeu documentos da empresa turca comprovando a qualidade e a segurança dos produtos. Esses documentos foram feitos por uma empresa suíça e eles mostram que é impossível inserir, durante o processo de produção do bolo, um objeto do tamanho de um comprimido. O relatório atesta que os ingredientes usados no alimento passam por um filtro para bloquear qualquer substância sólida maior do que 7 milímetros de diâmetro, o que não é o caso do comprimido. Tudo falso, né? Tudo mentira. Como sempre. Maravilha, Natália. Como sempre, tudo muito bem esclarecidinho. Natália sempre detalhista, sempre nos trazendo aí informações claras Sobre saúde. sobre saúde, né? Muito e coisas importante. que podem influenciar aí. Não acredite no bolo turco com comprimidos. Não acredite no bolo turco. E esse caso ainda é uma maluquice contra a saúde, uma maluquice contra a empresa também, né? Uma estratégia de tentar Total. derrubar a empresa, o produto dela. Não, e como é um produto que é vendido por outras empresas em outros países, muito fácil da gente acabar, ao invés de desfazer a imagem dessa empresa turca, também desfazer a imagem de outras empresas, Claro, né? claro. Porque Empresas fiquem atentas. É, exatamente. Bom, depois da gente, então, desvendar mais um boato aí na área da saúde, obrigada, Nath, De nada. por mais esta contribuição. A gente chega, então, ao fim deste episódio da primeira temporada do Verifica, que é o primeiro podcast em português sobre desinformação. Para seguir acompanhando a gente, as informações que a Lupa confere e os outros episódios do Verifica, a gente já tem aí um bom número de episódios com muita desinformação esclarecida, né? É só seguir a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram e também ficar de olho lá no nosso site, no www.lupa.news. Se você tiver uma sugestão de checagem, escreve pra gente no lupa@lupa.news. A produção e a reportagem do Verifica são da equipe da Agência Lupa. O roteiro e a edição ficam por conta dos nossos parceiros do Colmeia Podcast. Na próxima semana, a gente tá de volta, na próxima quarta-feira, para esclarecer mais informações e vacinar todo mundo contra a desinformação. Então, uma ótima semana. Ouve lá o Verifica, não só esse episódio, mas todos os outros no seu player de podcasts favoritos. A gente se vê na próxima semana, se ouve na próxima semana. Um grande beijo. Tchau. Tchau, gente. Uma boa semana para todo mundo. Verifica. O podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil. Uma produção colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.